Antes de começar o Revodox dessa semana, eu queria agradecer muito a Ana Flávia Arte, que mandou mensagem pra mim no Instagram, para justamente conversar sobre esse tema. Então, muitas das coisas que eu tirei daqui foi de uma conversa que eu tive com ela, com outros artistas e principalmente com a minha mãe. Então, obrigado, Ana Flávia, e se vocês quiserem sugerir outros temas, podem mandar, porque eu tô sempre aberto a conversas pra gente poder desenvolver alguma dúvida ou alguma questão que vocês tenham. Então, bora pro vídeo. Eu, nessas últimas 2 semanas, comecei a pensar mais sobre o meu desenho. Não só sobre o que eu posso estudar agora e o que eu quero desenhar, mas sim tentando entender o que eu quero disso tudo. E para isso eu precisei voltar pro meu mapa de influências artísticas. E isso foi muito mais difícil do que eu pensei que seria. Porque saber o que eu realmente quero criar e como vai muito além só das referências, mas também para onde eu tô construindo a minha carreira. Então já dá para começar a ver que a parte mais difícil de desenhar não tá só no desenho. Bom, primeiro que eu precisava diferenciar é o que eu gosto de produzir e o que eu gosto de consumir. Então acho que comparando diferentes obras e diferentes formas de produção, parece uma boa para ajudar a gente a pensar um pouco melhor sobre isso. Por exemplo, o Mundo Bita. É bonito, é bem feito, as músicas são incríveis para o público infantil, então com toda certeza eu vou assistir. Brincadeiras à parte, eu até gosto muito da produção de ilustração infantil no meu trabalho. Só que vamos falar um pouco mais do processo. Por exemplo, o Mundo Bita é um exemplo muito mais de animação por rig, com um estilo de arte muito mais delimitado por linhas coloridas. Então, bem mais próximo do cartoon do que do render. E agora que já dá pra gente ver um pouco da noção de estilo artístico, resta pra gente entender o que vai funcionar dentro dessa produção e o que eu gostaria de fazer. Se é ilustração, concept, storyboard, animação. Porque em produções mais consolidadas assim, eles vão ter necessidade de produtores de animação e na parte do roteiro e do storyboard talvez. Porque muito do design, do concept dos personagens e o estilo visual já está bem resolvido e bem completo. Então o trabalho de concept ele tem um período muito curto, por assim dizer, indo mais para uma busca de trabalhar em diferentes projetos. Então se você está na busca de um trabalho que seja uma produção mais fixa, buscar um estúdio já é um ponto que vai definir também como que vão ser as suas funções. Daí isso de concept vai ficar muito mais um trabalho próximo da pré-produção ou de um desenvolvimento visual e assim vai indo. Tá, mas por que eu tô dando tanto destaque em saber as partes dessas produções? Porque muitas partes do processo podem definir como que você vai pensar na sua carreira e ainda mais o que vai querer produzir. Então muito mais importante do que, nossa, fazer desenhos bonitos, é entender o porquê e onde que você quer fazer esses desenhos bonitos. Porque, por exemplo, se você quer ser um artista de storyboard, entender mais sobre composição, lentes gestual, vai ser muito mais útil do que entender como funcionaria a iluminação de rebatimento nas texturas de uma pedra no fundo do mar. Você precisa ter foco para entender o que está produzindo, como e porquê, para trabalhar na direção certa, e isso vai juntar também com outro ponto crucial das nossas carreiras na arte: a temível faculdade. Aqui eu vou falar da minha experiência com graduação e muito do que eu conversei com outros artistas que também fizeram uma. Então isso é só um ponto de toda a conversa e que deve ser bem refletido por você. A pandemia trouxe uma coisa positiva, ao menos para as faculdades EAD, que antes dava até o seu primeiro passo, mas o acesso a cursos se desenvolveram ainda mais nesse quesito em qualidade nos últimos anos. E agora, o acesso e desenvolvimento dessas plataformas também e faculdades se destacou muito mais. Por isso a graduação EAD para design pode ser uma boa solução para você que não pode se mudar para onde tem uma faculdade ou até não tem tanto tempo para dar espaço para uma faculdade de horário comum, já que essas graduações EAD têm uma grade curricular mais flexível. Sem contar que para trabalhos e estudos no exterior, a escolha de uma faculdade é um bom diferencial para te destacar como profissional, pois o diploma vai ajudar nos vistos que você pode precisar caso vá trabalhar em algum estúdio lá fora. Questões assim de carreira são complicadas mesmo, e tentar entender as suas referências para criar e produzir vai ser também. Porque muito do trabalho de um bom portfólio está justamente em ter certeza de onde se quer chegar. E bom, se você já acompanha esse quadro há um bom tempo, sabe que é bem complicado ter certeza de qualquer coisa. Então se você já fez seu mapa de influência recentemente, tenta pensar em mais como que ele se encaixa dentro da carreira que você quer ter. E se você fez há muito tempo e sente que já não reflete muito bem o que você quer agora, tá tudo bem. Faz de novo olhando as referências que você construiu e que consome mais agora. Porque como dizia Heráclito, não tem como a mesma pessoa entrar no mesmo rio 2 vezes. E eu adaptei um pouco isso pra cá agora. A gente foi um artista antes, com as referências do que a gente gostava de consumir, e talvez criar algo próximo. Mas nunca nenhum desenho vai ser igual a outro, mesmo com as mesmas linhas, e o artista nunca vai ser o mesmo com os mesmos pincéis e tintas. E tá tudo bem mudar, e falar que algo não serve mais.
Mas não esquece que criar e continuar buscando um trabalho melhor é uma das únicas certezas que a gente vai ter para sempre. E esse é o primeiro passo dessa conversa e principalmente dessa crise existencial. Então, agora o espaço para pensar sobre isso é com você. Porque cabe a você comparar se existe espaço, tempo e dinheiro para isso ou não na sua vida. Qualquer dúvida a gente pode sempre refletir e comentar um pouco mais nos comentários. E até o próximo vídeo.